Fala rapaziada, boa noite, como é que vocês estão? Bem-vindos aí a mais um vídeo do Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e vamos aí falar de mais um jogo do Timão pela segunda rodada aí do Paulista de 26. Hoje foi Bragantino e Corinthians lá em Bragantino, né? Amargamos aí 3-0 nas costas, mas foi com o time reserva barra misto barra sub-20. É isso, vamos falar desse jogo aí, né? A gente vem de um 3-0 contra a Ponte, que era o time totalmente reserva da Ponte. No nosso caso, ainda tinha alguns titulares ali, mas do lado da Ponte, além de só ter reserva, ainda tinha muitos jogadores da base, né? O resultado foi positivo, foi um bom jogo, o time mostrou um bom comportamento, só que hoje o Dorival optou por entrar com um time totalmente diferente, né? Um time sem entrosamento, um time que nitidamente não se conhecia, né? A gente vai falar da escalação. Desde já eu quero dizer que eu não achei a escalação errada, não achei a escalação equivocada. Confesso que esperava um pouco mais e esperava um pouco mais de postura de alguns jogadores, coisa que a gente não viu em campo. É para jogar tudo no lixo? É para ficar preocupado? Na minha opinião, não. Mas domingo a gente tem um clássico contra as Tricas e aí você sabe como que é, você é corintiano, sabe que uma vitória sobre um time fraco tanto faz. Uma derrota sobre um time fraco é fim do mundo. E é isso que a gente vai ver até chegar no domingo. Beleza? Vamos lá para a escalação do Dorival. É, deixa eu acalmar vocês. O Dorival tem um plano, rapaziada. Relaxa. Mas vamos lá, sem memes. Ah, não esquece de se inscrever no canal. O canal tá voltando, tentando voltar, né? Já estou 100% aí recuperado, pelo menos da minha voz. Psicologicamente ainda estamos tentando, né? Porque eu torço pro Corinthians, então é difícil. Mas vamos lá. Cenário novo, né? Coberta do meu menor, tá ali para dar aquela motivada em todos nós. Tem os brinquedos que ele costuma deixar por aí, eu deixo ali, então é isso. Não repare, porque eu trabalho no escritório, aliás, eu trabalho no quarto do meu filho. É isso que eu tenho para dizer. Lembrando que o pai ainda não vive de YouTube, mas se você quiser ajudar, eu posso até mudar de vida. Vamos para a escalação aí desse Corinthians 0, Bragantino 3. Dorival foi com Hugo Souza no gol, Kaká de lateral direito, João Pedro Choca, a estreia do Gabriel Paulista. E aqui no SofaScore já estão dando 7 para ele. Eu não acho que ele foi tão bem, tá? E Hugo, né? O Hugo lateral esquerdo. Bahia, né? Foi uma surpresa ali na escalação. Charles, Dieguinho, Vitinho, Guinegão e Pedro Raul. Esse era o time titular do Corinthians hoje. Como você pode ver, é bastante peça nova, né? Na titularidade. E também um esquema totalmente diferente. A gente não tinha meias de verdade ali, né? A gente tinha o Vitinho e o Dioguinho que aparentavam que seriam usados como meia, mas durante o jogo vocês devem ter percebido que não foi assim que eles se comportaram. O que tinha no banco do Dorival para mudar o resultado para tentar mudar o resultado desse jogo? Nós tínhamos Mateuzinho, Carilho, Breno Bidon, Matheus Bidu, o Yuri, gol Alberto, Felipe Longo, Gustavo Henrique, André Ramalho, João Vitor, que é o Jacaré, André Luiz, que muitos já pedem como titular há um tempo já, o Amorim, né, o Guilherme Amorim, que subiu da base às pressas, né, acabou não jogando, então eu acho que deveria ter ficado na base, porque tirar o destaque da base para não usar no titular, eu acho perda de tempo. E o Kaique? Os machucados, que eu acho bom a gente lembrar, são Rodrigo Garro, que não volta pro jogo contra o Tricas, Memphis Depay, que eu também acredito que não vá pro jogo, e o Martinez, que também tá ainda com algum incômodo. A escalação que o meu timão
tinha soltado aí, contava com o Ranieri, mas como vocês puderam ver aí, o Ranieri não foi nem relacionado para o jogo. Tinha outros nomes também na prévia lá do meu timão, então o Dorival escondeu bem o jogo, né? Escondeu tão bem que a gente viu aí que o Bragantino surpreendeu mais uma vez. Vou fazer aqui algo que eu não costumo fazer, que é falar a escalação do outro lado. Só para vocês terem uma ideia do que a gente enfrentou. Um time muito mais cascudo do que a Ponte Preta, né? O goleiro Cleiton, esse aí não é nada excepcional do ponto de vista é, do Bragantino. Capixaba pela esquerda, o Marques, Gustavo Marques, não sei o nome, não lembro agora. Zagueiro, Vinícius, né? Acho que o Marques é o que protagonizou ali uma, um entreveiro com o Mateuzinho no final do jogo. E o Hurtado. Pô, mano, é só o nome composto, eu odeio o nome composto. No meio a gente tinha o Gabriel, né? Lei do ex podia ter cantado hoje, e quase cantou num lance lá que o Gabriel chutou de primeira. O Neves, acho que deve ser Gustavo Neves, não aquele, que era um carrasco nosso lá na época de Cruzeiro. O Mosqueira, John, o Barbosa e o Sacha. Sacha já fez alguns gols na gente, tanto quanto jogou pelo Internacional, pelo Santos e também no Bragantino, já encheu o nosso saco. E o John, toda vez que joga contra nós, parece até um outro jogador. Não vou falar o banco porque metade do que tá lá eu não conheço, tirando o. Cadê aqui? É isso mesmo, é. Tem ninguém lá de importante pro nosso contexto. Mas, dada a escalação, vamos falar um pouquinho do jogo. Primeiro tempo, o Corinthians com esse time todo diferente, né? Todo é, inexperiente, sem entrosamento. Conseguiu fazer algumas boas jogadas, mas sofria muito ali no meio campo, né? Principalmente com o Bahia. Não conseguia ser incisivo, né? O John tava deitando e rolando ali em cima dos nossos volantes, né? O Charles tentava, hora pela esquerda, hora pela direita, né? Tentar segurar alguém, né? Mas estava difícil. O time do, do Bragantino tinha muito mais volume ali, né? De jogo no meio. Uh, Era notável ver que o Bahia estava com muita dificuldade. Com a bola também, ele soltava a bola muito rápido, às vezes na fogueira. A zaga, com a estreia do Gabriel, com muita dificuldade também de sair jogando, que é algo que a gente já vem acompanhando aí do trabalho do Dorival. A bola fica rodando muito ali entre a zaga, goleiro, vai para o meio, volta, tipo, não tem uma saída muito rápida. Hoje muito dá para ver que no primeiro tempo tava muito espaçado todo mundo. Pedro Raul tentando brigar sempre e não conseguia fazer muita coisa. E quando ele conseguia segurar a bola, demorava muito para chegar ao apoio, tanto do Vitinho quanto do Dieguinho, porque durante muitos momentos ali no primeiro tempo você via que Vitinho e Dioguinho estavam espetados nas pontas e a bola não chegava. E quando chegava, não chegava com qualidade, porque quem deveria, né, levar essa bola com um pouco mais de qualidade deveria ser o Dieguinho ou até mesmo o Vitinho. Eu acredito que na cabeça do Dorival, talvez o Vitinho tivesse que ter um pouquinho mais de comportamento de meia do que o Dieguinho. O Dieguinho. Dieguinho ali no embate com o lateral esquerdo ali do, do Bragantino, até conseguiu fazer algumas coisas, né? Faltava muito mais o refino ali no passe, né? Ele conseguiu o primeiro lance, né? A primeira jogada ali, o primeiro drible, depois já não conseguia fazer muita coisa, voltava a bola para trás, às vezes voltava na fogueira, o Charles tinha que repassar essa bola do mesmo jeito que recebeu, então se recebe mal, repassa mal, né? A gente já tem muitos dogmas instalados na cabeça do corintiano para alguns jogadores que estavam em campo hoje, o caso do Hugo, o caso do Kaká, né? O caso do Charles, a torcida já tem menos paciência com esses jogadores, então é um trabalho ali que tem que ser feito, né? Primeiro por parte da comissão técnica e depois do próprio jogador ali tentar, né?
desempenhar melhor, né? Eu acho que o time, quando tá muito pressionado, assim, jogadores desse, né, do profissional já estão há algum tempo e não consegue desenvolver nada, não consegue sair desse marasmo, você acaba tendo muito medo de errar. E quem tem muito medo de errar, acaba errando com mais velocidade, né? Então, a cada lance você vai errar um passe, a pressão já tá alta, ela fica um pouco mais alta. E é assim que eu enxergo, às vezes, o Hugo, às vezes o Kaká, e um pouquinho menos o Charles. O Charles eu ainda tento dar um pouquinho mais de tempo para ele, porque eu sei que o Charles fez muito mais o que foi pedido do que o que ele pode fazer como jogador. E basta você entender que ele, desde quando chegou, nunca jogou na posição dele. Então, você pode questionar a qualidade técnica, você pode falar qualquer coisa. A partir do momento que o jogador não está jogando na posição dele em nenhum jogo, né? Ele está sempre quebrando o galho. Quer dizer que ele faz aquilo que é pedido. Por isso que não sai do time quando tem, né? Quando tem oportunidade, são esses caras que entram em campo, não são aqueles que a gente pede. Não estou falando que está certo, só estou colocando o ponto de vista e como eu enxergo alguns casos dentro do Corinthians. Tem outros jogadores dentro desse bolo que fizeram isso durante o ano passado. O Michael, que a gente reclamava bastante, era um desses jogadores que fazia aquilo que era pedido. Né? Eu tenho 37 anos, eu vi muitos treinadores passando. Né? Tive primo que jogou no Palmeiras, tive primo que jogou futebol aí. Conheço alguns jogadores, né? Já conversei com alguns jogadores durante aí a minha vida e eu sempre ouvi que às vezes o jogador tem que fazer aquilo que é pedido, né? Jogadores que não fazem isso geralmente são os fora de série. Só que o futebol tem tido menos jogadores fora de série do que em outros tempos. Não estamos mais no começo dos anos 2000, muito menos de 90 para baixo. Agora é força física e um pouquinho de passe, né? Qualidade técnica hoje se resume a um passe melhor, pelo menos. Enfim, esse foi o primeiro tempo do Corinthians, né? É, em alguns momentos o Corinthians conseguiu ali envolver um pouco mais o time do Bragantino, mas nada de extremo, nada. O goleiro chegou a fazer só duas defesas, uma bem complicada ali no já próximo do final do primeiro tempo. Teve um chute do Dioguinho, depois teve um lance do Dioguinho que ele poderia ter passado pro Pedro Raul e ele preferiu chutar e aí acabou o primeiro tempo e quem saiu, né, quem foi substituído foi o Pedro Raul. Eu queria ter visto mais o Pedro Raul com o time mais inteiro do Corinthians, né? Pedro Raul fez 17 gols na temporada passada, né? O Guinegão não fez 17 gols na temporada passada. O Guinegão é da base. Precisamos vender, precisamos dar oportunidade. Mas o fato é, você tem um jogador que fez mais gols, então a gente tem que começar a valorizar um pouco mais. Depois não adianta reclamar que vende mal também seus jogadores. Se você não consegue valorizar nem lá dentro, né? Tô nem falando que o Pedro Raul é melhor que o Guinegão. Eu tô falando só de resultado, de número. Pedro Raul fez 17 gols e o Guinegão não fez 17. Então, eu acho que pro jogo de hoje podia muito bem deixar o Pedro Raul ali apanhando com os zagueiros, batendo e apanhando no meio dos zagueiros ali. Tanto que quando o Yuri entra no segundo tempo, o primeiro lance, o Yuri ainda, né, consegue ter uma bola cruzada, coisa que não aconteceu o primeiro tempo inteiro, né? Então é fácil falar que o Pedro Raul é um bagre quando a bola não chega nele, quando chega quadrada, né? Não é todo jogador que consegue fazer uma bola quadrada virar um lance, né? Isso são raras as exceções. Por isso é uma exceção. Segundo tempo, o Corinthians volta com o mesmo time, volta jogando pior do que terminou o primeiro tempo, né? Mais lento, né? Já tinha ali tomado o gol, né? No primeiro tempo. Nem falei do gol porque, é... aliás, eu não posso esquecer do gol, né? O gol foi em cima ali do Kaká, mas não tava só o Kaká no lance, tava o Choca. E aí o Kaká ele tenta dar o primeiro bote, o John John, que nem foi no John John, foi no outro jogador que eu não vou lembrar o nome dele, acho que foi no Barbosa. Não, no Mosqueira. O Mosqueira
O Mosqueira toca pro John John, que levanta a cabeça, olha pra área, cruza, a bola atravessa toda a área e vai direto pro gol, mas o Sacha passa nas costas do Gabriel. Primeiro ele passa pelo Hugo, mas faz a infiltração pelas costas do Gabriel e aí sai o gol, né? Ele atrapalha ali o Hugo, o goleiro, né? Ele chama a atenção do goleiro e o Hugo não vai nem na bola e nem na, ele não fecha nem o Sacha e nem pula na bola na velocidade esperada, né? Então 1-0 ali. Acho que creditou o gol pro Sacha, mas o Sacha não encosta na bola, então é aquele gol típico de jogo treino, né? Enfim, até aquele momento não era nada para se preocupar. O problema começa no segundo. Ali de fato a gente começa a ter algumas coisas que é para a gente começar a ter mais atenção. A primeira dela é a postura dos jogadores, né? Começa a mostrar um pouco de fragilidade, sei lá, não é falta de vontade, é fragilidade mesmo. Você tá vendo o cara com a bola no pé, dribla um, ou nem dribla, ele só corre, né? Ele corre onde você não tá, né? Você vai dando espaço, você vai indo para trás, ninguém chega, ninguém dá o combate. Quando dá o combate, é o combate meia bomba, né? Esse tipo de postura me causa um pouco de estranheza. E eu sei que isso não tem a ver com o técnico, né? Normalmente a gente já aponta pro técnico quando isso acontece. É que eu tendo a crer que o jogador, assim como você, lá ele pensa, né? Ou deveria pensar. Então, todo mundo ouve, todo mundo já ouviu que você tem que reduzir espaço. Isso aí você não precisa ouvir do seu treinador. Isso aí tá no seu sangue. Você joga bola. Você jogou bola a vida inteira. E você sempre ouviu isso. E quando essas coisas acontecem em campo, eu não consigo culpar um treinador. Porque, cara, qual que é a diferença? A gente ouve aí, às vezes, né, dependendo da transmissão, o microfone próximo ali da área técnica, você vê lá o treinador se esgoelando. Aperta! Né, Roger? Quem lembra aí da Libertadores contra o River Plate? Pega, pega, pega! Você sempre ouve, né? Então, eu acredito que já tá na veia do jogador essas coisas. Só que em algum momento os caras desligam o cérebro, para de pensar e só corre. Ou corre errado, né? No caso. 1-0 ali pros inimigos. O Dorival começa a fazer as suas substituições. Eu acho que as substituições elas acontecem antes, né? Logo ali. Aliás, perdão. Falei que o time voltou do mesmo jeito, mas não, só foi a postura. Eu até esqueci. O Dorival tenta mudar o time logo no começo do segundo tempo, né? Antes ali. Com o Breno Bidon no lugar do Bahia, o Carrilho no lugar do Pedro Raul, que é a minha crítica, e o Mateuzinho no lugar do Choca, né? Muitos queriam a saída do Kaká. Talvez fosse, né, melhor até para preservar o Kaká do que ia acontecer depois. Aí temos a jogada já aos 57, então, durante 10 minutos você só vê, o Corinthians só assiste o Bragantino jogar. Você tem um lance do Yuri, né, logo na entrada do Yuri, que é depois do gol. Então, todo esse tempo, esses 10, 15 minutos ali, o Corinthians só assistiu o Bragantino jogar, propor, né? Dieguinho errando os dribles, o Vitinho não conseguindo achar ninguém, a partir daquele momento ali, o Breno Bidon não conseguindo jogar também, né? Tem muitos momentos que o Breno Bidon pega a bola, levanta a cabeça, abre os braços, coisa que quem tava fazendo no primeiro tempo era o Charles. O Charles várias vezes pegava a bola, levantava a cabeça, abria os braços, pedia para alguém subir, né? E no segundo tempo isso acontece com o Bidon. Carilho dá uma recuada, né? Ele meio que um volante e um meia ali, sei lá, transitando nesse buraco ali que fica no meio, né? As jogadas ainda, aquelas jogadas de lançamento, né? Jogada sempre é, bolas longas,
tentando pegar as costas de algum zagueiro, Mateuzinho por um lado, Bidu pelo outro. Também não surte muito efeito. Aos 70 ali, aos 64, né? Depois que a gente toma o gol aos 57 do John John, que eu não quero falar desse gol porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que você vai ouvir aí durante a semana. Mas logo quando toma gol, sai o Hugo, entra o Bidu, sai o Charles e entra o Yuri Alberto. Primeiro lance do Yuri Alberto, uma bola cruzada do Bidu. Yuri Alberto chuta de esquerda, mas o goleiro faz uma boa defesa. E a partir desse momento, a gente volta a assistir o Bragantino jogar com muito mais intensidade, com muito mais noção do que estava fazendo, do que era proposto, né? O que eles propuseram para o jogo, eles conseguiram colocar em prática, coisa que o Corinthians conseguiu fazer em poucos momentos. E esses poucos momentos não foram aproveitados. Depois a gente tem ainda um lance uma bola virada do Carilho pro Mateuzinho, que invade a área, chuta forte, mas ele chuta muito forte cruzado e o Yuri não tem tempo de reação para empurrar essa bola pro gol. Vai virar um gol perdido, né? O Marcelinho Carioca na transmissão ainda tentou falar que não foi um passe aquilo, mas enfim, é o Yuri Alberto, 8 ou 80, né? Não tem como ter equilíbrio quando se trata do Yuri Alberto. Né? Não basta ser o artilheiro da arena, não basta ser artilheiro de campeonato, fazer gol na final, sempre vai ter alguém para falar mal. E aí, né, terceiro gol. O terceiro gol acho que é pior do que o gol do John John. Porque é o retrato do que eu venho falando aí durante os últimos minutos. A postura, né? O cara carrega a bola sem combate, sem. Sabe? É muito fácil isso, você invadir a área do Corinthians. Não é de hoje, já faz um tempo. Né? Você não vê muito esforço pros caras. Era engraçado que ano passado o Corinthians se matava pra achar um lance de gol. E, mano, você via o Palmeiras, você via o Tricas. Os caras, mano, fez toque na bola, os caras já estavam na entrada da área do Corinthians dando sufoco. Então é um problema crônico do Corinthians nos últimos 5 anos. Né? A gente teve alguns momentos ali que o time era mais equilibrado, mas é natural você achar um time que consegue chegar muito rápido na frente do gol ou na frente do Hugo. Tá ligado? Na frente da área, na frente do. É muito fácil você ver isso. Não é algo que requer muito esforço da equipe adversária. A gente viu isso contra o Cruzeiro no jogo pelo brasileiro, né? Que a gente perdeu. A gente via a facilidade que o Cruzeiro tinha de tocar passe. E nem sempre é por conta da qualidade do time adversário, é muito mais a nossa fragilidade em dar combate, né? Enfim, esse é o meu pós-jogo do Timão Boladão. É assim que eu enxerguei. Eu não eu tô longe de ser o dono da verdade. Eu só tento trazer uma visão de um torcedor que tenta não estigmatizar todos os jogadores para trazer uma visão um pouquinho mais séria, né? Porque, sei lá, às vezes é muito fácil a gente criticar o Kaká, muito fácil criticar o Hugo, só que a gente esquece que ninguém tá lá no vestiário para ouvir que o Dorival, que o Dorival falou pros caras fazer, tá ligado? Às vezes o Dorival fala, mano, você só tá aqui para destruir jogada. Aí o cara vai lá, destrói a jogada e você fala, pô, mas ele não consegue dar um passe. Enfim, futebol, né, gente? Já falei, teoria dos jogos. Só que do outro lado também tem outro time. E outro time teve uma ideia e uma proposta que conseguiu colocar em campo. Jogava em casa, né? E também não entrou com o time 100% reserva e nem mesclado, né? Os principais estavam em campo. Espero que vocês tenham gostado. Domingo é contra o Tricas. A torcida já falou que é guerra, mas a guerra que a torcida tem que fazer é lá no Parque São Jorge. Vamos dar uma segurada aí na cobrança. Vocês têm outras coisas para cobrar, que é muito mais importante, mas eu sei que o carnaval tá chegando, então vocês têm que ficar mais pianinho aí, sei lá. Enfim, é isso. Tamo junto, é só o começo. Não esquece de se inscrever, deixar um likeão aí.
É nóis. Pô, ajuda nós. Vai, Corinthians. E é isso, chupa porco.